Então eu preparei esse videozinho só para como introdução do semestre, para deixar para o pessoal que não chega em tempo, né, daí vou deixar lá gravada a aula, apenas como uma introdução teórica, assim, mais geral, né, sobre arquitetura mesmo, né, e para depois eu passar, a gente vai trabalhar praticamente a maior parte do semestre. Eu quero ver se vocês conseguem trabalhar, já que a gente vocês vão se ver mais, né? Eu acho que a gente também vai se ver mais, a gente vai poder tirar dúvidas, né? Não na aula de teoria, mas aí nas outras aulas. Daí a gente vai poder tirar dúvidas. Eu quero ver se vocês conseguem trabalhar essas coisas que eu vou passar de teoria em equipe. Vocês vão estar com uma pessoa a mais agora, né? Vão estar então em 14. Não vai dar certinho. Pena que não dá 15, que daí dava 3, né? Ia dar 5 equipes de 3. Então não vai dar, vai dar umas equipes desiguais aí, vamos ver. Aí vocês escolhem aí as equipes. Agora, no fim, eu vou mostrar qual vai ser o trabalho. A gente vai fazer várias etapas esse trabalho. E de análise, tudo. A gente vai encerrar o semestre com a maquete dessas casas famosas, de arquitetos famosos, e uma maquete de uma escala maior para a gente entender todas as fases da arquitetura daquela tríade vitruviana. Vocês lembram do Vitrúvio? Do Firmitas, né? Do Utilitas, do Firmitas e do Venustas, né? Sim. Lembram? Então, a gente vai trabalhar isso, que é bem teoria da arquitetura, mas, na verdade, a gente usa isso e vai usar a vida inteira para a gente projetar. Então, quando a gente for entender isso nesses projetos famosos, como esses grandes arquitetos trabalharam nesses projetos famosos, vai ajudar a gente, por isso que existe teoria, né, da arquitetura, vai ajudar a gente a trabalhar nos nossos próprios projetos, tá? Então, eu vou começar a passar só esse videozinho só de introdução do nosso semestre, tá? E depois eu vou explicar como que a gente vai trabalhar, em teoria, o semestre todo. Então, vai ser uma coisa mais leve, em equipe, tá? Como a gente não pode encontrar a turma inteira o tempo todo, então a gente vai trabalhar uma coisa só, mas prolongadamente o semestre inteiro. Vou ver, só me digam se tem som, tá, gente? Mas acho que vai ter. Agora mudou aqui o Teams. Não preciso clicar para ter som, parece que. Vamos ver se tem. Me avisem só se não estiver tendo som, tá, gente? Deixa eu compartilhar a tela. Primeiro vou por aqui. Estão vendo a tela já? Sim. Então tá. Só me avisa se tem o som daí. A arquitetura é a arte inevitável. E a todo momento, estejamos acordados ou dormindo, nós estamos em edifícios, perto de edifícios, em espaços definidos por edifícios ou em paisagens formadas pelo artifício humano. É possível optar por não olhar para pinturas, esculturas, desenhos ou qualquer outra arte visual, mas a arquitetura, ela nos toca constantemente, ela afeta o nosso comportamento, condiciona o nosso humor psicológico. As pessoas cegas ou surdas, elas podem não ver pinturas ou ouvir música, mas, como todos os outros seres humanos, elas precisam lidar com a arquitetura. E mais do que um mero abrigo ou uma proteção contra intempéries, a arquitetura é também o registro físico das atividades e das aspirações humanas. Ela é a herança cultural que nos foi legada.
E aqui alguns exemplos, né? Nas diversas fases da história da arquitetura, que está sempre presente na nossa vida. O arquiteto Louis Kahn escreveu que a arquitetura é o que a natureza não pode fazer. Os humanos estão entre os diversos animais que constroem, e de fato, algumas estruturas construídas por pássaros, abelhas e cupins, para citar apenas alguns exemplos, se assemelham à engenharia humana em sua economia de estrutura, ou o contrário. Moluscos como os náutilos constroem suas casas em torno de si mesmos, criando uma concha dura de carbonato de cálcio. A concha do náutilo pode servir como uma metáfora útil do ambiente construído pelo homem. À medida que o náutilus cresce, ele acrescenta uma nova câmara um pouco maior à sua concha curva. A câmara vazia começa, então, a ser preenchida com gás nitrogênio, e o que adiciona a capacidade de flutuação à estrutura ampliada. As partes mais velhas da concha tornam-se, assim, uma espécie de registro da história do animal. A arquitetura é a concha do náutilo para a espécie humana. É o ambiente que construímos para nós mesmos e que, à medida que crescemos com experiência e conhecimento, transformamos e adaptamos para a nossa condição ampliada. Se quisermos preservar a nossa identidade, temos que cuidar para não eliminar a concha do nosso passado, pois é o registro físico das nossas aspirações e das nossas realizações. Então, ali, o Nautilus foi crescendo, né? Conforme ele vai crescendo, ele vai construindo uma nova câmara, uma nova câmara, uma nova câmara. E ele vai guardando as outras. Antes costumava-se pensar na arquitetura como consistindo apenas em aqueles edifícios considerados importantes. As grandes construções religiosas ou públicas que exigiam energia, material e recursos financeiros substanciais. Talvez isso se deva ao fato de que, nos séculos passados, as histórias da arquitetura eram escritas predominantemente por arquitetos, por mecenas principescos ou historiadores da corte, que queriam exacerbar a distinção entre o que haviam realizado e a massa vulgar de construções populares do entorno. Em seu compacto Panorama da Arquitetura Ocidental, publicado em 1943, Nicolaus Pevsner começou fazendo a distinção do que um abrigo para bicicletas é uma construção, e a Catedral de Lincoln, por exemplo, é uma obra de arquitetura. A sabedoria popular costuma fazer a mesma distinção, como ilustra a história agora folclórica do fabricante de peças metálicas que construía estruturas para estábulos e oferecia para o comprador uma ampla variedade de portas ornamentais com aparência histórica para encaixar na entrada. Por exemplo, estilo colonial, mediterrâneo, estilo clássico, entre outros tantos estilos. Depois que uma tempestade assolou muitos estábulos da região, o representante da fábrica telefonou para os clientes para saber como as suas estruturas tinham se saído. Um cliente cuja porta estilo colonial fora levada pelo vento, enquanto o estábulo em si ficou intacto, respondeu: "O edifício está bem, mas a arquitetura se foi." Se decidíssemos estudar apenas a arquitetura, entre aspas, da Catedral de Lincoln ou de Notre-Dame de Amiens, na França, ou de qualquer catedral que fosse, sem levar em conta as edificações, ou seja, todas as casas modestas que compõem a cidade em torno delas, a gente chegaria a um conceito equivocado da posição ocupada pela igreja, com I maiúsculo, no contexto social e cultural da Idade Média. Temos de que examinar tanto a catedral quanto as casas comuns em volta dela,
pois todos os edifícios em conjunto constituem a arquitetura medieval. Da mesma forma, se quisermos entender a totalidade da arquitetura da cidade contemporânea, devemos considerar todos os elementos que a compõem. É preciso ter sempre em mente que, além de fornecer abrigo, a arquitetura é uma representação simbólica. E esse conteúdo simbólico é mais facilmente percebido em edifícios religiosos e públicos, em que a principal intenção é proclamar de maneira ampla e enfática os valores e crenças de uma comunidade. Se um edifício nos parece estranho, é provável que seja porque o símbolo que está sendo representado não pertence ao nosso vocabulário usual. Por exemplo, para os norte-americanos, que nunca receberam a herança cultural gótica, a construção em estilo gótico medieval das câmaras do Parlamento de Londres, em meados do século XIX, pode parecer estranha, anacrônica. No entanto, torna-se mais compreensível quando lembramos que edifícios góticos originais, lá do século XI, XII, estariam incorporados ao novo complexo do parlamento e que, para os ingleses do século XIX, a arquitetura gótica era percebida como sendo inerentemente inglesa, tendo, assim, uma conexão profunda com o governo parlamentar. Então, poder-se argumentar que, para os ingleses, o gótico era o único estilo apropriado. A arquitetura é a ciência e também a arte de construir. Para entender com mais clareza sua arte e o seu discurso simbólico, é preciso primeiro compreender a ciência da construção arquitetônica. Assim, nesse semestre de Teoria 2, vamos vasculhar esse discurso, vamos nos familiarizar melhor com a tríade vitruviana que a gente viu no primeiro semestre. A funcionalidade, a firmeza e a beleza. Então, voilà. Então, a gente vai estar sempre pisando nesses três, né? Nesse tripé aqui, de funcionalidade, firmeza e beleza, porque eles fazem parte do projetar em arquitetura, né? Fazem parte, a arquitetura é formada por esse tripé aqui. E quando a gente for analisar as casas que eu vou passar para vocês, a gente vai começar pela funcionalidade, pela, né, função. A gente vai analisar. Primeiro, a gente vai conhecer um pouco os autores das casas que eu vou passar, e depois a gente vai analisar essas obras do ponto de vista de função. Deixa eu voltar aqui para mim. Ô, prof. Oi. Eu estou aqui com a Mari, a Esté, a Ellen e o Anderson. Fala das meninas. Nas meninas já. Já? Quem é essa eu que falou? Os dois. Tem que falar quem é você, né, mulher? Eu sou eu ainda não estou tão boa para reconhecer tão bem a voz assim. Quem é eu? Oi? Opa. É a Leandra, professora. Quem mais? A Mariana? Quem mais? Acho que estou desligando o microfone. Por enquanto, só. Não escutei. Ai, prof, quem chegou depois que a gente falou foi a Mariana e o Anderson. A Mariana e o Anderson, tá. A Tamara está no remoto? Sim. Tá. Sim. Então tá. Quem não chegou e não viu o começo do vídeo, daí vai tá postado lá. Tá? Eu vou colocar. Então,
uma coisinha que eu queria colocar em discussão com vocês sobre a funcionalidade. Então, essa coisa da função teve, ao longo da história recente, tá? Da história contemporânea já, teve muitas opiniões, né? Muitas discussões a respeito disso. E vocês vão lembrar até do Le Corbusier, falou que a casa era uma máquina de viver, né? O Louis Sullivan disse que a forma segue a função. O Mies van der Rohe, quer dizer, a forma era o resultado da função. O Mies van der Rohe chegou a fazer a faculdade de arquitetura lá de Illinois, que um vazio todo, ele chegou a discutir que o ideal para os edifícios seria que fosse um vazio e que você pudesse colocar qualquer coisa lá dentro depois, porque os edifícios iam mudando de função ao longo da história. Tinha até certo ponto, tinha alguma razão, mas, por exemplo, determinadas funções precisam ter alguns aspectos de acústica, né? E que não caberiam necessariamente lá, né? Naquele mesmo espaço, né? Deixa eu até ver se eu acho aqui aquela imagem. É esse prédio ali. Eu queria ver o... Prof, não está compartilhando sua tela. Eu já vou por lá. Agora está? Sim. É esse prédio aqui. Então, ele fez esse prédio completamente, vamos dizer assim, Crown Hall é o nome desse prédio. Completamente vazio por dentro, você poderia, é a opinião dele, você poderia colocar qualquer... Ele foi feito para ser uma escola de arquitetura, mas você poderia, foi o que ele defendeu, colocar qualquer outra coisa dentro desse prédio, né? Ele poderia passar a ser uma outra coisa, ter outra função, vamos dizer assim. Deixa eu ver o interior do edifício. Aqui. Aqui. Então, não tem pilares atrapalhando, não tem paredes, né? Aqui, ó. Então, ele pode ser qualquer outra coisa. Mas se eu precisar de alguma, vamos dizer que eu quero que seja alguma coisa que exija acústica, conforto térmico, eu posso pôr aqui? Acho que não, prof. Né? Então, é uma coisa, ó, uma biblioteca precisa de silêncio, né? Quer dizer, eu vou precisar fazer... Tem biblioteca lá dentro, né? Porque é uma escola. Mas, então, essas discussões todas, a coisa do Le Corbusier, né? A casa é uma máquina de viver, depende para onde né? Depende da cultura do lugar, depende da forma como vive aquele povo, né? Então, essas opiniões ao longo da história, elas valem para determinado lugar, né? Para determinada cultura, para determinada forma de viver. Então, na verdade, não é bem assim, né? A função, ela serve... por isso que a gente fala que tem que ter o briefing, né? O briefing é o cliente te pede uma tarefa, nos pede uma tarefa, e nós temos que estudar tudo a respeito, né? Daquele assunto, daquele tema, daquele lugar, daquela cultura,
e como funciona aquele agente, aquele usuário, não é ir atrás dos discursos prontos, né? Então, é isso que a gente tem que ver, como é que funciona tudo isso. Então, os discursos prontos, eles não podem vir num pacotão gigante e colocar goela abaixo de um país inteiro ou de uma cidade inteira e querer que aquilo sirva, né? Que aquilo funcione. Então, tem esse aspecto simbólico que foi falado agora há pouco, ele é muito, muito, muito relevante. Tá? Então, deixa eu voltar aqui para a tela para mostrar de volta o que a gente vai fazer no semestre. Então, a gente vai pegar alguns arquitetos importantes, tá? Esse aqui, vocês já ouviram falar? É um dos arquitetos mais importantes do México. Ele está passando sozinho, o slide não me obedece. Luiz Barragán. Já ouviram falar? Não. Então agora vamos ouvir falar. Então, vocês vão estudando já. Nós vamos fazer equipe de 2 ou de 3. Algumas vão ser de 2, algumas vão ser de 3. Talvez a gente tenha... Eu separei 4 casas, mas eu acho que talvez tenha que ser 5, tá? E a gente vai passar o semestre todo estudando essas 4 ou 5 casas. Eu separei aqui 4, talvez tenha que fazer 5, tá? Uma vai ser do arquiteto Luiz Barragán, é um período modernista, tá? E a gente vai começar estudando a parte da primeira parte da tríade vitruviana, que é Utilitas, né? E é essa casa aqui, a Casa Barragán, tá? A segunda casa vai ser da Álvar Alto, a Maison Louis Carré. Todas elas, até, gente, uma coisa importante que eu quero, que em cada equipe tem alguém que fez o curso vai ter que ter um membro, pelo menos, que fez o curso de SketchUp, porque todas elas têm a casa já em SketchUp, que vai ajudar muito vocês a fazer os trabalhos. Tá? Eu tomei o cuidado de escolher uma casa que tenha já arquivo SketchUp nas redes. Tá? Então, uma é Maison Louis Carré, a outra não é uma casa, mas é o pavilhão da Feira da Exposição Universal de Barcelona, do MIS, de 1929. E a quarta casa é do Louis Kahn, essa Weisshaus, em 1950. E daí, talvez eu tenha que escolher uma quinta casa aí, porque acho que vai precisar ser 5. Vou escolher uma quinta casa. Então, são casas bacanas, né, de fazer maquete. Então, nós vamos ter as maquetes 3D, mas as 3Ds não tem graça, porque elas já existem em SketchUp. E então, nós vamos fazer maquete física, tá? Mas aí, na próxima aula, a gente vai ver melhor o que cada equipe vai fazer. E daí eu já vou ter a quinta casa. Porque a gente agora tem mais uma aluna, né? A Luísa. A Luísa, não. Nós não temos, em teoria, a Luísa, né? Ela não faz teoria. Então, vocês são 13. Então, uma equipe seria de 4, é muita gente, né? Então, vai ter que ter uma quinta casa, assim. Professora, quem é a Luísa? Não, como é o nome dela? Júlia. Júlia, desculpe. Não é Luísa. É que Luísa tinha sempre alguém na chamada.
O ano passado, o semestre passado. É a Júlia. A Júlia não faz teoria, né? Então, eu vou escolher uma quinta casa. Então, vamos ter 13 dividido por 5. Vai dar quantas equipes de 3? São 3 equipes de 3. Deixa eu ver aqui. Eu estou sem câmera aqui falando com vocês, né? Cadê minha lapiseira? Estava aqui. São 2 equipes de 2 e 3 equipes de 3, tá? Aí, se vocês quiserem ir pensando nas equipes até terça-feira que vem, daí já me dão os nomes terça-feira, tá? Eu só vou, até lá eu já passo a quinta casa. Ok? Alguma dúvida? Se quiserem me sugerir uma casa, também eu aceito, tá? Não tem problema. Tem que ser nesse período, assim, né? Modernista. Pode ser uma casa que já tenha também SketchUp, o 3D, tá, perfeito, não tem problema. Pode me sugerir a quinta casa. Então, cada equipe tem que ter alguém que já fez o curso de SketchUp. Ok? Tudo bem. Tem 5 de vocês que fez o curso de SketchUp? Quantos fizeram? Professora, nós já temos nosso grupo. Mas daí vai faltar o menino. Pode falar? Tem 5 de vocês primeiro só que fez o grupo, que fez o curso? Sim. Deixa eu abrir a planilha aqui só um minutinho. Abrir. Deixa eu pegar aqui. Teoria. Deixa eu achar a planilha aqui. Eu mudei de computador. Achei. Pode falar. Oi, professora, a gente já fez 2 grupos, tá? Vai ser a Stephanie, Ellen, Leandra. E esse é um grupo. E daí o outro vai ser eu, Anderson. Ellen e Leandra. Tá. E o outro? Vai ser eu. Eu sou... Mariana e Luana. Quem sou eu? Anderson. Anderson. Eu pensei que ele tinha falado, desculpa. Anderson. É que eu não estou nem olhando eu estou na planilha aqui, não estou olhando a tela. Anderson, Mariana e Luana. Anderson, Mariana e Luana. Tá. A gente também já fez um grupo. Oi? E o outro? Eu também já fiz um grupo. Pode falar o eu. Poliana? Não, Letícia? É Gabriela, Letícia e Gabriel.
Gabriela, Letícia, então os outros que não estão aí vão ficar em 2. E Gabriel. Tá. Professora, e tem Poliana, Tamara e Tainá. Não, daí agora só vai caber de 2. Mas aí vai ficar sobrando, mas tem 3 ainda que não tem grupo. Tamara e Tainá. Vai dar, deixa eu ver quanto. Já tem 3, 6, 9, 12. Só vai sobrar uma pessoa. Se sobrar uma pessoa, então fica um grupo de 4, né? Então, ainda fica só 4 casas mesmo. Quem que sobrou? Bernardo? Isso, prof. Bernardo, então, entra numa equipe. Eu não sei qual escolher. Deixa que te escolham. Pode entrar na nossa, se você quiser. Na nossa é Poliana. Então tá. Isso. Vai ficar 4 casas só mesmo. Então tá. Em toda a equipe tem alguém que fez o curso de SketchUp? Porque Sim, prof. porque daí vai ajudar nas apresentações, vai ficar mais legal, né? Então tá. Então tá feito. Olha aí que rápido. Então ficou 4 casas mesmo. Daí vocês já escolhem as casas, tá? O sorteio, faz alguma coisa assim. De quem pegar primeiro aí. Aí você já me passa. Então, feito. E aí eu já, terça que vem, já passo o que vai ser já o primeiro trabalho, tá? Combinado? Combinado. Então, até amanhã. Até, prof. Abraços para vocês. Quinta-feira, então, eu já vou estar aí presencial, tá? Provavelmente, se me permitirem, já entreguei meus documentos todos. Que bom, prof. Que sala que vocês estão? Acho que é a sala 22, do bloco D. Tá. É a sala com prancheta? É, né? Então tá bom. Até mais. Até, professora. Na verdade, não tem prancheta. Eu acho que é só a mesa grande com esquadro. Sim, é isso. Prancheta, a gente chamava tá. assim antigamente. Então tá bom. É do meu Tchau, tempo. prof. Até. Até, Tchau. prof. Até.